Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vidas e Vícios. Eu sou Arlen Mafra, eu sou escritor, sou consultor em dependência química e graças a Deus eu venci o vício. Bom, tem uma seguidora do nosso canal que essa semana mandou uma mensagem para mim e ela disse: fala um pouco mais sobre recaída, sobre as pessoas que voltam ao vício, sobre a fragilidade de um dependente químico em recuperação. Por quê? Porque eles estão sempre recaindo, sempre voltando, sempre o tempo é muito curto de recuperação. Bom, antes de falar isso, eu vou pedir que você curta esse vídeo, que você dê um like, que isso é importante, que você se inscreva no canal. Eu estava olhando aí o número de curtidas, juntando os vídeos, tem muito mais pessoas do que os que estão inscritos no canal, inclusive lá nos shorts, dos pequenos vídeos que eu gravei. Eu tenho muitos shorts gravados, muito pequenos vídeos assim de 1 minuto, de 40 segundos. Você pode até dar uma navegada lá nos vídeos, tá bom? Você só se colocar nos shorts aí, você vai ver os vídeos. São dicas, são coisas muito interessantes. E também não esqueça de compartilhar, Se você gostou, compartilha também com alguém o nosso vídeo. A gente está aí num plano de chegar a 1000 inscritos. Isso é muito importante, essa primeira fase do canal, chegar a 1000 pessoas inscritas. Eu vou ter alguns congressos que eu vou participar ainda esse ano, grandes congressos, na Bahia, no Espírito Santo, em Belém do Pará, em Belo Horizonte, e eu vou divulgar bastante o canal, a gente vai chegar lá. Gente, seguinte, vamos lá. Sem perda de tempo. Depende muito de como a pessoa veio para a recuperação. Como alguém preso no vício, como alguém vivendo esse processo de compulsão, de autodestruição, de perdas, de prejuízos, de danos. Qual foi o momento que ela pediu ajuda? Por que ela pediu ajuda? Em que circunstâncias ela pediu ajuda? Isso tem muito a ver com a força ou a fragilidade da recuperação dela. De ela ficar muito firme, mais ou menos firme, ou ser uma pessoa extremamente volúvel e que não se pode, a qualquer momento ela pode voltar ao vício. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, olha o meu caso. No meu caso, eu só não fui até o final, porque o final é morte. Mas eu fui pertinho do final. Eu vi a morte várias vezes. Perdas. Eu perdi absolutamente tudo. E fiz as pessoas que estavam no meu radar ali também perderem tudo. Eu não tinha mais opções. Eu não tinha mais saídas. As pessoas que estavam comigo também não tinham. Então nós exploramos juntos. Infelizmente eu preferia ter. Se eu soubesse que o fato de eu sumir, de ir embora, de romper com as pessoas propositadamente, de não voltar mais, de não procurar mais, isso iria resolver pelo menos a metade do problema, porque dor por dor, todo mundo estava sentindo dor. Problema por problema, prejuízo por prejuízo, dano por dano, todo mundo estava envolvido em tudo isso. Então, se alguns iam continuar sentindo alguma coisa, algum prejuízo ou dano emocional e tal, pelo menos encerrou-se a continuidade daquele ciclo interminável de destruição. O prejuízo financeiro, pelo menos as pessoas sabiam, não espero mais nada, não dá para esperar mais nada, foi embora, sumiu, foi, não sei onde está, se está morto, se está vivo. E cada um fez o que tinha que fazer, ninguém tinha remorso, todo mundo tentou tudo e agora as pessoas ficaram livres. Que triste, né? Isso é muito triste. Olha, eu perdi muita coisa, mas bens, tempo, coisa preciosa. Mas o que mais me afeta até hoje não foi nada disso. É claro que eu poderia ser uma pessoa mais bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida materialmente, se eu não tivesse passado por esses problemas. Eu tenho certeza, eu teria hoje imóveis, meus filhos teriam estudado em escolas melhores, eu teria feito um caminho, a minha esposa teria sido mais bem cuidada,
A minha família teria sido também, meus pais, muito mais bem assistidos. Isso eu tenho certeza absoluta, olhando assim do ponto de vista humano, porque a gente não controla tudo. Eu poderia ter morrido de outra coisa, ter tido uma doença. A gente também, o acaso também nos alcança. Aliás, isso está na Bíblia, né? O tempo e o acaso alcança todos os homens e mulheres, né? A criação. O tempo e o acaso. Ou seja, nós não controlamos o acaso. Às vezes coisas acontecem. Às vezes uma enchente faz você perder as coisas da casa. Às vezes um acidente te para por um tempo. Às vezes uma doença, você precisa de um tempo para tratar. Às vezes uma perda muito repentina te traz um período longo de tristeza, de luto. E o tempo, ninguém foge do tempo. Quem foge do tempo? A gente pode colocar uma maquiagem, pode... As mulheres principalmente, elas têm mais subterfúgios. O homem, de um modo geral, não sei essa geração de hoje, mas da minha geração, a gente não liga muito para essas coisas. Vira e mexe, minha esposa falando comigo, puxa, você podia colocar um botoxinho, fazer alguma coisa. Aí eu penso que esse dinheiro dá para fazer uma outra coisa, né, pagar umas contas. Eu não ligo muito para isso. Mas para não fugir muito do assunto, ninguém foge dessas duas coisas, né? O tempo chega para todo mundo, né? Não adianta. E o acaso também. Bom, mas eu teria oportunidades muito melhores, mas não foi o caso, né? Infelizmente aconteceu. Mas se eu soubesse que as coisas, do ponto de vista da catástrofe, do ponto de vista da tragédia que foi o meu envolvimento com o vício, para não falar o nome aqui, vocês sabem por causa dos algoritmos do YouTube, se eu soubesse que isso melhoraria, eu teria ido embora antes. Então por que você ficou, Arlen? Porque eu queria tentar, eu queria arrumar, eu queria consertar, eu achava que dava. Lógico que tinha períodos que as pessoas olhando de fora para dentro, da minha recorrência ao uso, recorrência, talvez elas pensassem, ele não quer nada, ele quer isso aí, ele não quer outra coisa. Mas lá no fundo eu queria resolver, eu queria uma vida diferente. Também aceito a culpa, a responsabilidade, digamos assim, de não ter sido mais firme, não ter tomado decisões mais firmes, de ter sido irresponsável não com a interrupção do uso, mas com a mudança de vida e de comportamento em muitas áreas e muitas coisas. Então eu não aprofundei, eu não mergulhei, talvez não tenha dado a importância a tantas outras coisas que ia ajudar a consolidar, a solidificar, a estruturar a minha recuperação para que eu nunca mais tivesse uma recaída. Mas não foi desse jeito, então demorou até quase o final. Eu teria ido antes, eu teria saído da minha casa antes, abandonado como uma forma de libertação os meus filhos e a minha esposa e as pessoas que conviviam comigo e ter ido mais cedo para as ruas. Mas eu pergunto também, será que eu não teria morrido? Mais tempo fora, mais tempo nas ruas, mais tempo nos lixos da vida, eu não teria morrido? Porque eu fui para um ambiente onde a morte era iminente todos os dias. Eu tinha que escapar dela todos os dias. Todas as noites, tentando arranjar um lugar para dormir, eu tinha que escapar. Durante o dia, na convivência com bandidos nas ruas, na convivência com criminosos, na convivência com pessoas extremamente desequilibradas, com pessoas mergulhadas no oceano da maldade, a convivência com policiais também maus, alguns policiais, não são todos. Aliás, no meu livro Mais Forte que o Crack tem um capítulo que eu dedico somente à polícia, chamado 13º Batalhão, que era o batalhão que cuidava da área central de São Paulo, ali inclusive da Cracolândia. Eu tive alguns episódios envolvendo no que eu presenciei e testemunhei em relação à polícia, e eu quis fazer uma homenagem aos policiais que também são pais, são cidadãos, são esposos, são filhos, e que conviveram o tempo todo com aquela situação de morte daquelas pessoas e não poder fazer nada, porque eles eram até proibidos de intervir, a não ser que houvesse algum crime, a não ser que se colocasse em risco a vida de uma outra pessoa.
aquilo emocionalmente para eles todos os dias também não devia ser fácil. Ali olhando aquela situação e lembrando que tem um filho na escola, né? Lembrando que tem filhos, que colocou filhos no mundo. E quem sabe aqueles policiais vendo aquilo não imaginavam que algum filho seu algum dia poderia estar ali e ficar extremamente preocupado. Então uma coisa é você ir olhar o local e de vez em quando passar por lá, outra coisa é você todo dia ter a obrigação de estar naquele local. Mas vamos lá. Então, eu fui até quase o final. Eu perdi tudo. Eu fiz, dentro das minhas possibilidades, daquilo que me apresentava, todas as tentativas. Então eu vivi praticamente todos os fracassos. Todas as frustrações eu vivi em relação a isso. Então naquele momento, lá nas ruas, depois de tantos anos, vivendo aquela tragédia, quando chegou a oportunidade, uma oportunidade para mim, que foi o meu reencontro com a minha filha do meio, a Laile, que eu conto isso no livro, conto isso no documentário. Vai no YouTube que você vai encontrar lá o documentário. Tá? É mais forte que eu não vou falar o nome aqui, mas aqui vou colocar o vício, é mais forte que o vício. E você vai ver o depoimento, inclusive, dela, desse reencontro. Foi ela que me buscou, me procurou, foi ela que a primeira que me reencontrou. Né? Depois as outras coisas foram acontecendo. Pois bem, quando chegou aquela oportunidade, que eu resolvi aproveitar, eu era um cálice vazio, eu era um copo vazio, eu era um recipiente vazio, uma panela vazia, né? Um balde vazio. Não tinha mais nada dentro. Então ficou mais fácil, porque eu cheguei vazio, então era fácil absorver tudo para eu encher novamente, né? Os recipientes da minha vida, os cálices da minha vida. Então, o orgulho, o egoísmo que impedia as decisões, que impedia o meu mergulho, isso já não tinha mais. Esse orgulho e esse egoísmo não. É lógico que ninguém é totalmente 100% não orgulhoso, não egoísta, né? A gente vai, mas o que sobrou, o que ficou mais fácil ver, enxergar e tratar. Ficou mais fácil mudar. Então, ter recomeçado do zero mesmo, não só tendo os bens, as possibilidades, os relacionamentos zerados, mas também a minha constituição, né, aquilo que me constitui, a minha personalidade, o meu caráter, e aí as características de tudo isso, que são manifestadas através do que eu falei agora, o orgulho, o egoísmo, né, a prepotência, tudo isso também estava zerado. Né? Tudo isso também estava extremamente insignificante, não tinha nenhum significado eu ter qualquer tipo de orgulho, né? Não tinha mais nada. Então, eu fui absorvendo as coisas como novidade, coisas novas. Algumas dessas coisas, a maioria delas, eu posso dizer, em relação ao meu tratamento, então era mais ou menos o que eu tinha feito antes. Eu já tinha feito aquele tratamento antes. Eu tinha tido aquelas oportunidades antes, pessoas me ajudando, pessoas comigo, a minha família ali comigo, até eu tinha até mais presença de pessoas, eu tinha até mais apoio do que naquele momento, porque ficou basicamente eu, a Laila e a minha filha do meio, nós três ali, depois chegou a minha caçula, mas todas convivendo com as minhas dificuldades, né? Tendo que estar comigo, elas estavam comigo no momento de recomeço, então um momento muito difícil, em que eu não podia dar nada para ninguém. Eu não podia arcar com despesas financeiras de ninguém, eu não podia prover as pessoas, eu não era uma pessoa emocionalmente equilibrada, eu estava recomeçando depois de ter saído de um triturador. Um triturador de emoções, um triturador de tudo, depois de estar extremamente fragilizado. Mas elas foram pacientes comigo, né? As minhas 2 filhas e a minha esposa foi muito paciente comigo, foram muito pacientes. Elas pegaram a pior parte, mas elas me deram muito material para eu ser reconstruído. E depois muito especial também a chegada dos meus outros filhos, né? Porque me deu a oportunidade de ir completando os ciclos, né? E
entendendo a realidade que eu deixei para trás. E o momento que eu voltei, a realidade daquele momento, como eu me adaptaria àquilo, né? Como eu podia me adaptar aos erros, às coisas que não dava mais para consertar, às coisas que não dava mais para arrumar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o meu tratamento e a minha recuperação foi 100%, 100%. E eu me agarrei à fé, porque a fé me trazia uma companhia que naquele momento era imprescindível, uma companhia espiritual. Alguém, uma pessoa, porque a fé faz você personalizar desculpe aqui a redundância, um personagem. Então, se Cristo é um personagem bíblico, se Cristo é um personagem celestial, se Cristo é um personagem histórico, naquele momento, no momento da fé, ele se torna uma pessoa para você. Então agora é uma pessoa com você. E se é uma pessoa, é com quem você conversa, é com quem você anda, é com quem você fica, é com quem você conta, é com quem você compartilha, é com quem você compartilha suas fraquezas, né, seus problemas, com quem você divide a sua vida. Esse é o termo que eu queria achar, com quem você divide a sua vida. Então, a partir daquele momento, o personagem histórico, o personagem bíblico, o personagem religioso se torna uma pessoa para mim de verdade. E então eu tenho alguém para dar satisfação. Então, se eu tivesse ruim com todas as pessoas ao meu redor, eu continuava bem com Cristo, que era uma pessoa para mim. Então, todo dia eu dava satisfação para ele. Porque o que acontece com as recaídas? A pessoa se frustra com os relacionamentos, aí como ela estava extremamente estribada, extremamente alicerçada nessas relações, então para ela agora não vale a pena ficar limpo, não vale a pena não usar, porque ela ainda não conquistou outras coisas para ter referência. Como é bom estar livre, ser uma pessoa livre, como é bom inaugurar novos caminhos, como é bom viver novas circunstâncias, conhecer novos lugares, como é bom construir novas coisas. Mas quando isso ainda não acontece, que isso vai demorar 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos às vezes na vida da pessoa, porque é um processo, a vida é um processo. Então, como essas pessoas ainda não experimentaram isso, elas estão extremamente apoiadas em relacionamentos, em coisas que estão acontecendo no momento. Se essas coisas falham, e essas pessoas falham, elas voltam a usar. A outra coisa, a solidão. A pessoa começa a se sentir sozinha e ela não tem ninguém para dar satisfação, então ela começa a viver a realidade de uma mente que não está pronta, se apoiar num sentimento que não está pronto, e aí fica muito fragilizado. Aí a possibilidade de retornar ao uso também é muito grande. Então, voltando lá para o assunto para a gente concluir esse vídeo. Depende de como a pessoa chega, depende de como a pessoa estava quando ela tomou a decisão de parar. Onde foi que ela estava? Onde foi que ela chegou? Qual é a dimensão que ela assimila? Qual é a percepção que ela tem de final? De que não é mais possível continuar, que não tem mais espaço para o uso, que não dá mais para repetir isso, que faça sol, faça chuva, não se deve usar. É por isso, eu tenho um caminho muito diferente para recuperação e para tratamento. Porque, assim, é lógico, os terapeutas precisam valorizar esse trabalho, né? As clínicas precisam valorizar esse trabalho de recuperação. Então, tem um mundo de artigos na lei da recuperação. Artigo 1, artigo 2, artigo 3, é igual lei. As leis brasileiras, as leis constitucionais, do Código Civil e tal. Tem lá um artigo, é proibido matar. Mas aí tem lá a lei, mas aí vem os artigos definindo. Mas, em defesa da própria vida ou da vida da sua família, se alguém entrar na sua casa e você tiver uma arma, você vai defender sua família. Não vai deixar todo mundo ser morto na sua frente. E vai dizer, não matei porque eu não posso matar. Não, a vida é mais importante. As vidas que estão ali são mais importantes nesse momento. Então, vamos lá.
a pessoa que vive estribada, apoiada nessas coisas e não tem, por exemplo, uma experiência de fé, voltaram porque simplesmente foram ameaçadas, ou porque aconteceu alguma coisa muito trágica e elas ficaram com medo e voltaram, ou porque foram presas, né? Ou em vez de cumprir uma pena aí prefere se tratar, ou porque receberam algumas ameaças de casa, alguma coisa assim, e aí não conseguiram viver sem a casa, sem a família, e aí resolvem voltar, resolvem pedir ajuda para recuperação. As pessoas têm uma recuperação às vezes frágeis. Não estou dizendo que não dá certo. Muitas delas aproveitam essa oportunidade e nunca mais voltam a usar. Mas aí fica aquela situação. Sempre tem uma reserva, sempre tem um pedacinho lá na mente, lá nos sentimentos, reservado para uma possibilidade de uso. Né? Será que eu não tenho condições? Será que se eu fizer isso, eu fizer aquilo? Será que quando eu tiver mais dinheiro, eu tiver uma vida mais confortável, será que não dá para eu voltar a usar de vez em quando, recreativamente? Esse aqui é o problema da recuperação. Então, assim, esse negócio de que a família faz a pessoa voltar a usar, porque o problema de não saber lidar com a pessoa, não fala, ninguém tem que saber lidar com ninguém. A pessoa que usa droga, a obrigação dela é parar de usar. Não é obrigação das pessoas ficar fazendo de tudo para a pessoa não voltar a usar. O problema é dela. Ela precisa, não faz mais do que a obrigação dela não usar, porque os outros não usam. Então, se foi ela que usou, agora é ela que assume a responsabilidade de viver sem usar. Porque é isso mesmo. É dessa forma. Os outros estão preocupados com o quê? Estão preocupados com trabalhar, com pagar as contas, com ganhar o seu pão de cada dia, de cuidar da sua vida, um monte de responsabilidade, estudar, fazer a correria, competir nesse mundo tão difícil por um emprego. Agora tem que ficar preocupando com como que fala, como que faz, como que se comporta com alguém que foi usuário. Não, se ele não sabe conviver com pessoas, vai ter que viver sozinho, aluga um quarto, vai trabalhar, aluga um quarto, aluga um apartamentozinho e vai viver sozinho, porque aí ninguém vai te perturbar. E vai sim, porque no trabalho vão te perturbar, porque numa fila, num shopping, em qualquer lugar, no trânsito, você vai ter problema de sabores, você vai ter raiva, você vai sentir um monte de coisa. Então eu fui determinando e isso foi condicionando a minha mente. Não tem mais espaço para usar. Não tem mais. Faça sol, faça chuva, morra todo mundo. Todo mundo brigue comigo, eu viva sozinho, eu não consiga mais nada na vida. Eu não vou usar mais. Ponto final. Quando você condiciona isso, tudo em você começa a vislumbrar, a buscar as alternativas de vida sem uso. Pronto. Aí a sua mente, suas emoções não ficam mais tão espantadas com os problemas de relacionamento, com os problemas com a falta, porque o fulano não te deu um dinheiro, porque você não tem condições para isso, porque ninguém confia mais em você e tudo mais. Essa é a causa das recaídas. Então, apesar de eu achar maravilhoso o programa de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, eu acho aquilo uma porta de salvação, uma porta de salvação humana, uma porta de ajuda muito grande, o esforço dessas pessoas, um programa, aliás, o programa, 80% do programa é espiritual. Né? Uma hora eu vou contar a história de Narcóticos, de Alcoólicos Anônimos para vocês, vocês vão se espantar que 80% do programa foi feito com base num programa que tinha numa igreja em Oxford, na Inglaterra. Aí depois isso fica para um outro momento. Então vamos lá. As recaídas, as pessoas têm recuperação frágeis porque elas têm um retorno frágil. A decisão de parar é frágil. Então eu estava dizendo que eu gosto muito do programa de Narcóticos Anônimos, mas eu não vivo só por hoje. É para sempre. Mas isso é muito pesado. É isso mesmo, é pesado porque a gente nasceu para usar droga? A gente nasceu para usar droga? Mas o dependente químico é um doente. Não, não é não. Ele só é doente depois que ele usa. Antes de usar ele não é doente. É doente em quê? Ele pode ser mau caráter, ele pode ser mentiroso, mau caráter, um monte de coisa. Mas isso muita gente e não usa droga. Muita gente O que mais a gente tem é isso. É mau caráter, é mau pagador, é gente que mente, é gente que manipula, mas demais. Olha aí para sua família e vê se não tem. Nem por isso eles usam drogas, nem por isso eles são drogados. Então a doença só se manifesta, a doença só é vista,
só é manifestada depois da primeira dose, depois do primeiro uso. Por quê? Porque o cérebro do dependente químico reage diferente do outro cérebro. Ele tem um nível, um grau de compulsão muito maior do que o outro. O outro tem mais controle químico do que o dele. Essa é a doença. Fora isso, é mimimi. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não precisa chegar lá quase no final na morte para a pessoa ter uma recuperação boa. É só ela ter esse conceito que eu estou dizendo. Não tem mais espaço para usar. Não existe a possibilidade. Então tudo que eu fizer é em direção ao contrário do uso. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.